trabalhar? Vamos acordar a irmã Dulce? Espera um pouco. Antes de acordar a irmã Dulce, a Maria vai fazer o Pai Nosso. É uma trabalhadora da casa. Pai nosso que estais dos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos todo mal, assim seja, graças a Deus. Muito bem. Vocês viram que espetáculo, a Maria? Trabalhadora, né, Maria? Vamos acordar a irmã Dulce e a Claudinha, porque a Claudinha está dormindo em pé ainda para o Evangelho. Né? Vamos acordar a irmã? Ô, Maurão! Vamos, gente! Venha! Hoje a nossa casa está em festa. Esse sorriso é pra você, irmão. Hoje a nossa casa está em festa. Também em festa está o nosso coração. Hoje a nossa casa está em festa, porque você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la. Muito bem. Acho que a irmã Dulce acordou, a Claudinha ainda não. Vem, Claudinha. Gente, prestem atenção no Evangelho de hoje. É o tema sensacional e a apresentação da Claudinha maravilhosa. Ela entende pra caramba do assunto. Prestem muita atenção. É um dos temas mais importantes que a gente trata aqui na casa. Não é, Claudinha? É, sem dúvida. Todo mundo vai estar bem acordadão. Tá com vocês a Claudinha aqui, né? Eu tenho que usar os dois ou só ele? Só esse aqui. Alô? Ah, só. Então vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bom? Vamos lá, vamos tentar fazer uma coisa que seja importante, né? Já que nós chegamos aqui nessa manhã super fria, então vamos aproveitar, né, essa oportunidade, pedindo a Deus que nos abra todos os canais de compreensão que nós necessitamos para as mudanças que nós desejamos, não é? Então vamos lá. Espírita tem mania de falar de reforma íntima, né? É um negócio bem de espírita. Mas às vezes eu fico pensando se a gente vê realmente algo de útil nisso. Primeiro porque a gente naturalmente assim não é tão amigo da mudança. A gente normalmente enxerga muita necessidade de mudança no outro. Na gente mesmo, às vezes, a gente é um pouco difícil. Nós queremos abrir um caminho aqui de conhecimento diferente. Nós estamos chamando isso de autocura. Autocura. Por quê, gente? Uma das coisas principais que a gente trabalha aqui na Obreiros é esse entendimento de que os quadros que nós estamos passando, as coisas que nos fazem, que nos causam dor e perturbação, são provocadas de uma certa forma por nós mesmos. Esse é um ponto de reflexão interessante. Existe um ponto na vida que a gente vai andando, não é assim? E a gente acha que existe um problema muito forte do lado de fora. Mas a partir de um certo ponto, a gente começa a olhar para dentro e entende que esse problema está muito dentro também. Então, quando a gente fala de reforma íntima dentro desse espírito, né, que não é fazer o puxadinho, como o Newton fala, a gente está falando de um processo de autocura pelo conhecimento. Na medida em que a gente vai entendendo como funcionam as coisas e como são os processos, vão se abrindo novos caminhos internos. E a gente pode achar, inclusive, a cura para aqueles problemas que nós estamos buscando. Então, vamos pensar uma coisa. Todos nós sabemos que, de alguma forma, a gente se sente mal. Algo em nós se sente mal.
Pode ser uma sensação, pode ser um sofrimento, pode ser uma sensação física, porque a dor emocional também tem um reflexo físico, né? Assim, a gente sente quando está angustiado, ansioso, isso tem um reflexo físico, não é só o emocional. E como que a gente sai disso é o grande ponto, né? Pode passar. O problema é por que eu não saio disso mesmo querendo, não é verdade? Algum de nós aqui quer ter angústia? Medo? Ansiedade? Mas nós não queremos ter, não é verdade? Então, a gente está igualzinho esse elefante aqui, gente. Coisa mais triste é animal acorrentado. Mas a gente é igualzinho um elefante. Sabe como é o conto do Bucay, que originalmente criou essa imagem do elefante acorrentado? É o elefante que, desde pequenininho, ele é um filhote no circo, eles amarram uma corrente no pezinho dele. Graças a Deus, isso quase já não existe mais, porque já nem é permitido mais no nosso país há muitos anos ter animais em circo. Em alguns lugares do mundo, infelizmente, ainda acontece. Então, eles amarram aquela corrente no pé do elefantinho. Ele vai crescendo e vai ganhando peso. Ele vai ganhando peso. Mas como ele está com a corrente, ele tem a mesma sensação de quando ele era filhote, que ele não consegue se libertar da corrente. Até chegar um elefante adulto, que com uma só patada, ele arrancaria a corrente. Mas como ele não tem noção, ele continua parado no lugar com a corrente amarrando o pé dele. Essa é a nossa condição psíquica hoje em dia. Não é que você não queira tomar outras opções, você simplesmente não foi ensinado por outro caminho. Nenhum de nós. Os nossos pais foram criados com um sistema educacional que criou para repetir um modelo, seguir um certo caminho. Algum de nós aqui aprendeu como lidar com a tristeza? Na hora que você estava sentindo triste, seu pai falou, não, é assim que você lida com isso. Medo. Qual de nós aqui sabe lidar com medo? Quando um filho nosso está com medo, o que a gente fala? Esquece. Não, isso é bobagem. Não é assim? Ou então, enfrenta. Nós temos dificuldade de lidar com sentimentos. Nós recebemos uma base educacional. E a gente passa para frente, sem querer. Mas é o que nós conhecemos. Nós não temos outro conhecimento. E aí nós estamos educando os nossos filhos no mesmo caminho. O mesmo caminho que nos aprisionou na condição de sofrimento, a gente passa para frente. Então essa é a condição de esclarecimento que nós temos hoje. Graças a Deus, com a internet existe um acesso infinito que nunca existiu para nós em nenhuma outra vida. Essa é a primeira. A qualquer nível de conhecimento que a gente precisar. Qualquer nível de informação. E a informação hoje transita livremente. Então, todos nós estamos vivendo uma oportunidade encarnatória única. Única. Que provavelmente passaram inúmeras vidas sem que a gente chegasse a esse nível que nós temos hoje. Porque nós temos acesso à informação. Em geral, nós temos tempo livre. Nossos antepassados não tinham nenhum tempo livre. As nossas vidas anteriores não tinham tempo livre. Nós hoje temos tempo livre. Nós podemos usar esse tempo livre para nos educar. E sair dessa condição de prisão. E não ficar vendo televisão com controle remoto no automático. Toda vez que a gente estiver sentado na frente da televisão com o controle remoto, vamos tomar a consciência que está atuando em nós o elefante preso na cadeia. Porque se nós temos alguma área de sofrimento na nossa personalidade, na nossa vida do dia a dia, isso deveria ser a nossa prioridade. E não ver mais o último filme de ação no cinema. Nós podemos fazer isso? Podemos, mas o que traz isso para a gente? Distração. Distração. Não olha para o problema, olha para o lado e esquece do que está acontecendo dentro de você. Não olha. Evita olhar o problema e se distrai com o que está acontecendo lá de fora. Basta. Acabou. Se nós queremos ser livres, está na hora da gente dar o nosso grito de independência. E cada um de nós tem essa capacidade. Nós não estamos falando que vai vir um aqui e vai cortar a cadeia do elefante. Não. Quem vai se libertar, gente? Vamos lá, gente. Quem vai se libertar? Nós.
nós vamos dar uma patada e arrebentar essa corrente. É isso que nós vamos fazer, em vez de ficar preso lá. Então vamos lá, gente. Qual o meio mais prático e eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Nós hoje em dia entendemos o mal como ignorância. Livro dos Espíritos, não é verdade? Um sábio da antiguidade falou disso e conhece-te a ti mesmo. Não existe outra forma. Se a gente não olhar para dentro e entender profundamente quais são as nossas motivações, quais são as coisas que estão nos movendo, nós estamos igual o elefante lá, no automático. Não é? A gente está seguindo no automático, a gente não está mudando nada da história, a gente está na mesma. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente se conhece. Nós primeiro vamos apresentar alguns elementos para que a gente saiba as várias coisas que a gente tem dentro da gente. A gente tem várias coisas. A gente tem um mundo inteiro de universo dentro de nós. Não é verdade? Então, a primeira coisa que nós vamos apresentar é o ego. Quem já ouviu falar aí do ego, gente? Ego? A gente fala o egoísmo, o ego, né? O que é o ego? O que é o ego? Qual é a sensação que nós temos todo dia quando nós levantamos? Nós estamos unidos no mundo inteiro, todo mundo numa irmandade, numa orpá, gente? Essa é a sensação que nós temos? Não. Nós temos a sensação firme, mas nós temos a convicção que todos nós aqui estamos separados, não estamos? Nós não estamos vendo todos nós aqui separados? Se nós estamos separados, aquela pessoa que está do lado de mim, meu lado, amigo ou inimigo? Amigo ou inimigo? Se for amigo, me junto com ele. Se for inimigo, combato. Meu chefe no escritório. Inimigo. Em princípio, inimigo. Né? O cara do banco. Problema de saúde. Nós estamos cheios de inimigos. Quando a gente é pequenininho, o negócio é mais fácil. Quando a gente vai crescendo e tem que começar a se virar sozinho, chega uma certa idade, a coisa começa a pegar, né? Assim, o mundo passa a ser um lugar muito ameaçador. Quando a gente toma as primeiras rasteiras, a gente começa a olhar para o lado de fora como um lugar perigoso. As pessoas ao nosso redor não são confiáveis. E aí só tem uma solução. Ou eu venço, ou eu sou vencido. Se eu tenho fortemente dentro de mim a sensação da separatividade, a ilusão da separatividade, só tem uma forma. Ou eu mando, ou alguém me manda. Porque eu estou separado do outro, eu não tenho controle sobre a vontade do outro. Ele faz o que ele quiser. Se ele for mais forte que eu, me manda. Se eu for mais forte, mando eu. Não é assim? E o ego, nessa condição, essa necessidade nossa de defesa individual, ele sempre vai estar se movimentando pelo poder. Porque eu preciso controlar o que está acontecendo em volta. Senão estou perdido. Se o outro for mais forte do que eu e mandar em mim, estou frito. Então, a briga pelo poder é a briga diária do cérebro. Quem já viu esse desenho aqui do Pink e Cérebro? Pink e Cérebro. Eram 2 ratos de laboratório. Vocês já viram isso, gente? Nossos filhos com certeza viram. 2 ratos de laboratório com inteligência super desenvolvida. Então, esse aqui era o companheirinho e esse aqui era o cérebro. Era o dono, né, do poder, da sabedoria. Ele falava, o que faremos essa noite, cérebro? E ele fala, o mesmo que na noite passada, conquistar o mundo. Esse é o jogo do ego. O ego sempre está tentando conquistar o mundo. O que é o mundo? É tudo isso aí. Sou o vencedor. Sou o perdedor. Dá no mesmo. O papel da separatividade está reforçado se eu estou na posição de vencedor ou de perdedor. Vocês entendem isso, gente? Alguém já parou para pensar nisso? O jogo é o mesmo. Se eu estou ganhando o jogo ou se eu estou perdendo o jogo, dá na mesma. Eu reforço o meu sentimento de separatividade. Dá no mesmo. A gente acha que o jogo é só eu sou ganhador, mas o jogo é eu sou perdedor também, é um papel igual. Sou melhor que. Essas são as vozes que na nossa cabeça estão constantemente jogando, sim ou não, gente?
todos os dias. Tenho direito a. Tenho ódio a. Né? Se eu estou separado, o outro não me obedece, eu ódio nele. Me prejudicaram. Me traíram. O ego, coitadinho, sofre. É um sofrimento infinito. Né? Porque como o mundo não dá para controlar. Não dá para controlar o mundo, gente. Ou eu estou por cima da carne seca, e para conta disso eu vou ter que matar uns no meio do caminho, porque chega um ponto que não tem jeito, é eu ou ele. Em ambiente empresarial é isso o dia inteiro, né, gente? Quem trabalha em empresa, né? Ou eu passo por cima, ou o outro passa por cima de mim. Eu faço aliança com os que me ajudam, até chegar num ponto que aqueles que me ajudam também me derrubam, ou eu ganho, ou eu perco. Não tem outro jogo. Tem inveja, porque se o outro está melhor do que eu, ferrou. Eu me sinto pequenininho. Esse é o jogo do ego. O que faríamos essa noite, cérebro, mesmo da noite passada? Conquistaremos o mundo. Não tem limite para o ego. Vocês têm alguma dúvida disso, gente? Naquela hora que você conquistou aquela casa que você tinha querido comprar, ficou 20 anos pagando ela, qual é a primeira coisa que você vai pensar? A próxima que você vai comprar. Não é assim? Eu fiz aquele fundo de aposentadoria. Fiquei juntando lá há 30 anos. Na hora que aquele fundo está seguro, o que você vai pensar? Não, mas agora eu quero dar um apartamento para cada filho, porque senão eu não deixo para ele segurança. Não tem limite. Isso é uma coisa importantíssima da gente começar a observar na gente. Não existe forma de você satisfazer o ego, porque ele nunca vai ter confiança. Sempre que você conquista uma coisa, aparece outra. É um buraco sem fundo. Esse jogo não tem jeito de ganhar. E ele nos controla a maior parte da nossa vida, se a gente não achar que isso é um problema. Uma coisa que a gente sempre fala, que nós somos livres para tomar a decisão que a gente quiser na nossa vida. Nós temos livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que a gente bem entender. Nós somos livres. Se isso está te fazendo sofrer, está na hora de você olhar. Se não, segue em frente. Se a gente percebe que existe algo em nós que nunca é satisfeito por nada que nós temos, se a nossa família tem uma característica, você quer uma melhor. Se você tem um certo salário, você quer um melhor. Se você está numa condição ruim, entro, né, do teatro, eu sou a vítima do mundo. Dá no mesmo. Seja você está em cima ou você está embaixo, é a mesma coisa. Você está reforçando a ilusão da separatividade. E aí, qual o oposto? O oposto para nós, gente, é o que representou o Cristo na Terra. O oposto, que foi a referência que chegou aqui há 2000 anos atrás, foi para dizer assim, o negócio é o seguinte, moçada. Aquele jogo que até o dia de hoje valeu, de que quem for mais forte vence o mais fraco. E vai ter vencedores e perdedores. E tudo isso foi feito na base da força. Esse jogo acabou. Vocês já pensaram? Foi isso que o Cristo trouxe para nós. O que ele falou? Herdarão a terra os mansos, os misericordiosos, os puros de coração. E ele, através de sua vida, deu o exemplo. Ele deu o exemplo do que é estar com Deus e ser em paz. Não é o que ele falou, gente? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu, Cristo, vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Quem está reconciliado com a fonte divina da vida, não precisa preocupar de concorrer com o outro. Porque todos nós somos e emanamos da mesma fonte. Todos nós aqui sentados. E tudo que existe na vida desse universo jorra constantemente, a cada segundo, a vida em nós, dessa fonte única. E nós aqui separados dela. Quando a gente está separado de uma fonte infinita de vida, a gente fica desse tamaninho. E o resto do universo fica imenso. Nós começamos a sentir medo. Porque a nossa sensação de separação é tão forte. Eu pequenininho, o universo imenso. Medo. Eu começo a sentir medo constante. Eu não sei nem do quê. Eu não sei nem o que está me dando medo. Mas é porque eu estou separada da fonte. Eu estou separada da fonte que jorra bondade,
compaixão, misericórdia. Isso é possível, gente. Isso é possível. O Cristo nos trouxe isso. Se a gente não começar a levar essa mensagem a sério, nós estamos nos afundando cada vez mais no jogo do sofrimento. Porque nós estamos reforçando, e os países desenvolvidos são um atestado claro disso. Nós estamos reforçando o nosso individualismo, a nossa separação. Cada um vive sozinho. Você pega países desenvolvidos hoje, como na França, na Alemanha, a maioria das pessoas vive sozinha nas suas casas. Nem sequer o conceito de família preservou mais. Então, a abundância material não está nos trazendo paz. Não está nos trazendo um caminho. Está nos trazendo mais sofrimento, mais isolamento, mais remédio, mais depressão, mais ansiedade, mais suicídio. É isso que está nos trazendo. Quando o caminho da misericórdia foi aberto, mas ele está dizendo o negócio é o seguinte, meus amigos, tem o caminho, mas tu tem que passar pela porta estreita. Se não passar pela porta estreita e abandonar o controlador, o vencedor, esse caminho aqui não vai dar, porque quem desembargar a espada vai morrer pela espada, não é assim que ele falou? A espada não é o jogo mais. O jogo é compaixão, misericórdia. Quanto mais a gente se isola desse jogo, mais solitários nós estamos. Por que a gente aqui, na Obreiros, pega no pé de todo mundo para fazer trabalho voluntário? Não é pelas pessoas que a gente imagina na nossa fantasia que a gente está ajudando. É que nós precisamos. Nós precisamos vencer a barreira que nos isola uns dos outros, para a gente começar a sentir o Cristo em nós. Sentir e romper o estado ilusório de separação, exercendo a misericórdia e a compaixão que nós necessitamos, para começar a romper esse jogo perverso que nos deixa na solidão. Outro dia nós tivemos aqui um evangelho no domingo, onde nós conversamos um pouco sobre o medo. E aí foi dito, não, mas o principal medo do homem é o medo à morte, né? Eu respeitosamente discordo. O maior medo do homem é o medo à solidão. Porque se eu atravessar o portal da morte, eu não sei como é que vai estar o negócio do outro lado, né? Além do desconhecido, apesar de que a gente já nasceu e viveu, né, morreu um monte de vezes. Mas o medo à solidão em nós é uma coisa terrível. Nos leva para um lugar de doença emocional e psíquica, que reflete no nosso corpo físico. Por mais que nós queremos controlar, se nós estamos na ilusão da separatividade, eu tenho que vencer ou eu sou vencido, eu estou cada vez mais distante do outro. E vai começar a me dar um medo insuportável, porque o mundo do lado de fora está todo separado e eu sozinho aqui, euzinho. Né? E o oposto disso, eu e o Pai somos um. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Né? Então vamos lá, gente. Aí aparece no meio desse caminho uma coisa que é mais difícil às vezes da gente notar. A máscara. Tem muitas linhas psicológicas que trabalham isso. Nós vamos falar de uma forma que todos nós possamos entender aqui. Né? Porque a gente não é psicólogo, não tem linguagem técnica. Quando nós estamos no meio do caminho, que a gente tem todos esses sentimentos de eu tenho ódio, eu tenho inveja, eu preciso me proteger, o outro é perigoso. E a gente tem isso, gente, dentro da nossa casa. Às vezes a gente não se dá nem conta. Dentro da nossa casa. No meio do caminho, a gente se dá conta que nós temos sentimentos muito destrutivos dentro de nós. Mas acontece que esses sentimentos não são aceitos socialmente. Principalmente hoje em dia. Se eu olho para a cara do meu chefe, ou do meu companheiro de trabalho, e tenho vontade de matar ele, não está bem visto socialmente que eu vá lá e mate ele. Então, o que eu faço? Boto uma cara. Não é assim? Essa é a máscara. Eu estou lá dentro, na deprê total. Mas a cara está rindo. A gente aprende isso desde pequeno. A gente vai construindo isso. Porque eu posso estar péssimo por dentro, mas a minha cara, né, como foi dito aqui pelo Nilton, Facebook, todo mundo rindo. Quem aparece lá no Facebook destruído? Né? Todo mundo viajando. É a nossa máscara. Tá ruim a gente se divertir, gente? Claro que não. Mas acontece que a gente tem que trabalhar o fundo. Se a gente não trabalhar o fundo da questão, gente, chega a um ponto, vai passando os anos, a máscara vai botando uma em cima da outra. Olha as máscaras típicas. Nós não queremos criar nenhum choque
emocional aqui hoje, mas vai ser criado. Pai de família. Mãe de família. Profissional. A gente se esconde através desses papéis e vive eles tão intensamente que no final das contas já não sabemos nem quem que a gente é. O turbilhão dentro de emoções que você não consegue trabalhar está lá que nem uma panela de pressão. Brrr, raiva, ódio, tristeza, medo, e eu sei lá com a máscara, tá tudo bem. Principalmente se eu conseguir uma casa, se eu conseguir um emprego, os filhos estão aqui, tá tudo bem. Aí chega o pessoal aqui, pessoa com depressão há 20 anos, eu falei, eu não sei qual é o problema da minha vida, tá tudo tão perfeito. 20 anos em depressão. Não é? A gente começa a viver isso aqui, a gente perde o controle, tem uma hora que a gente já não sabe o que a gente é. Tem um dia que a gente acorda, principalmente já quando a idade já está avançando um pouco, e começa a cair a ilusão que a gente foi criando. Eventualmente acontece alguma coisa na nossa família, na nossa vida que não estava previsto, começa a desabar a fantasia. Aí a gente acha que o mundo está contra nós. Né? Deus é ruim pra caramba, me deixou acontecer esse problema na minha família. Não, meu filho. Ele trouxe para você a porta de saída dessa mentira. Tá ruim a gente ser pai de família, gente? Claro que não. Mas não está justificado nós mentirmos por isso. A máscara é a mentira que nós contamos para nós mesmos, não para o outro. Para nós. É o personagem que nós vestimos. Nós somos tudo aqui espírito imortal, não é verdade? Transcendental. Alguém duvida que é o espírito imortal, gente? Por favor. Não? Espíritos imortais, transcendentais. Nós podemos. Mas se a gente ficar vivendo preso nisso aqui, nós não estamos vivendo a verdade. Nós estamos vivendo uma mentira que chega a um ponto, desaba. E aí vem a crise. Por trás disso tem uma coisa um pouquinho mais complicada, que isso sim o espiritismo é único. A gente não é uma folha em branco, né? Quando nós nascemos nessa vida, nós já trazemos de várias vidas anteriores existências. Inúmeras. Milhares. Milhares. Essas vidas vão trazendo marcas para nós. Então, vamos dar um exemplo para a gente tornar isso aqui um pouco mais concreto. Vamos dizer que a gente viveu umas 15 vidas. Pode ser, gente? Aqui já vivemos muito mais que isso. Muito mais. Vamos dizer que a gente viveu umas 15 vidas, olha lá, tá vendo a figurinha com as vidas anteriores? Com um pai que era ferradíssimo. Pai agressivo. Difícil. A gente pega e escolhe vencer esse aspecto nessa vida. A gente entende no plano espiritual que todos nós estamos num caminho de aprendizado, faz um exercício de perdão, ficamos lá 300 anos na fila esperando para vir. Aí a gente escolhe a família para poder vivenciar aquele aspecto que a gente está querendo vencer, que nós já estamos prontos, né? Nascemos naquela família que a gente escolheu, com um pai eventualmente desafiador. Chegamos aqui, esquecemos de tudo e começamos a reclamar da vida. Não é o que a gente faz o dia inteiro? Por que eu fui nascer nesse lugar? Que desgraça! Quando tu nasceu, para aprender o processo. Agora, o que acontece? Se eu vivi 15 vidas com um pai dominador, nasci nessa vida aqui, com um pai dominador. Na hora que eu olhar para a cara dele, o que eu vou olhar? Eu vou ver um monstro. Ele pode ser só isso aqui. Mas como eu já passei as 15 vidas para trás, com a mesma experiência, eu vejo um negocinho desse tamanho aqui, como se fosse um monstro. Isso é um sistema de crenças. Todos nós temos. No nível evolutivo que a gente está, todo mundo. Todo mundo está preso nisso aqui, porque nós não somos um livro em branco. Não somos uma folha em branco. A gente está trazendo várias vidas. Vida após vida, após vida, após vida. Vamos olhar aqui alguns exemplos de sistema de crença. As mães, os pais, os homens, as mulheres não são confiáveis. Ai, meu Deus do céu.
Quantos casamentos arruinados pela desconfiança mútua? Quando, na verdade, a gente veio com o sistema de crença e projeta no nosso companheiro ou companheira atual aquilo que nos passou inúmeras vezes. E a gente não vive a realidade, a gente vive uma fantasia. Porque a gente escolhe, isso já está aprovado pela neurociência, a gente escolhe aquele fator que mais se adequa àquilo que nós acreditamos. Nós podemos passar na nossa vida inúmeras coisas. As coisas que nos marcam são as coisas que nós escolhemos, porque a nossa visão é seletiva. E a gente escolhe aquilo que fecha com o nosso sistema de crença. Então, a gente pode conviver com aquele companheiro ou aquela companheira que a gente acha que é muito, muito difícil. Vamos fazer um exame verdadeiro da parte de dentro, para ver se a gente não está exagerando um pouquinho a coisa. Nós não estamos dizendo que não tenha problema. Problema todo mundo tem. Todos nós. Mas vamos olhar com muita verdade se a gente não está aumentando o bicho. Tudo aquilo que é uma dificuldade na nossa vida vem para a gente vencer. O elefante lá com a corrente, gente. Nós vamos derrubar a corrente. Só que vem para vencer. Se eu ficar imerso na fantasia, o mundo não é confiável. Deus é injusto. Quem reconhece em si esse pensamento? Se nós vivemos a nossa vida e de repente acontece aquela rasteira de verdade, né? Quando toca alguns dos nossos familiares, normalmente. Ou cai aquele trabalho que era o único sustento da família, o que nós vamos pensar? Que Deus é justo, bonzinho, bacana? Não. Mas como a gente não pode ficar com a cara de feio, a gente bota a máscara e segue em frente. Lá dentro eu estou, essa vida é um inferno. Deus é injusto. E eu tenho tanto medo disso, que eu não quero nem olhar para esse pensamento. Ele está lá dentro, mas eu nem olho para ele. Eu finjo que não está acontecendo nada, assim sigo participando. Né? Vamos para o próximo cinema. Vamos nos distrair, porque se eu olhar para esse bicho que está aqui de Deus é injusto, não lido com ele. Esse é o problema do sistema de crença. Normalmente a nossa máscara ela vai tapar essa dor, porque o fundo da dor que a gente sente é isso aqui. Essa sensação que permeia o nosso dia a dia, que você não sabe exatamente de onde vem, ela vem daí. É aquela coisa mais profunda que nós temos, de um sentimento que dói. Você pensar que você vive num mundo onde Deus é injusto é extremamente dolorido. Extremamente dolorido. É muito difícil você curar essa ferida se você não olhar aonde está o ponto. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente sai disso. Mauro, pode passar. Então vamos lá, gente. Pode dar um clique, Mauro. Todo mundo já viu esse desenho aqui do Pato Donald, gente? Esse todo mundo viu. Vocês lembram que era um desenho que ele tinha um anjinho de um lado e um capeta do outro? Não era? Aí o anjo falava na orelha dele uma coisa, o capeta falava outra e ele ficava. Não é? Então, olha para você ver como é que a gente... Dá mais um. Então, nós temos aqui um lado que fala, se eu copiar Deus, de repente eu passo por ele. O anjo não era assim? Porque ele era todo atuado. Se eu copiar Deus, eu passo por ele. Vamos ver o que pensa o anjo. Sou tão bom, Deus vai me recompensar. Barganha. Se eu fizer a promessa de não comer chocolate até o final da minha vida, eu vou de joelho até a Aparecida do Norte, vou me curada. A gente respeita todos os credos, mas nós estamos barganhando. Se eu te der isso, tu me dá aquilo. Se eu passar por Deus, vou ser feliz. Mestre Cristo, Buda, Maomé ensinou que é terrível. Aquele cara que tem sempre a mensagem pronta que ele leu lá na rede social para nos contar a bondade. Vítima. Olha essa aqui é dureza. Anjo sofre para ganhar o céu. Os outros vão para o inferno. Dureza, né? Anjo sofre para ganhar o céu. O resto vai para o inferno. Nós temos isso, gente. Faço cara de anjinho, o outro ali que é ruim, eu sei que aqui vai se ferrar, porque eu sou boa aqui, eu fico no céu. Esse aqui... É difícil da gente ver isso dentro da gente, né? Agora a gente tem o outro lado, que é a visão do Deus é mau e injusto. Essa, às vezes, é mais difícil da gente reconhecer ela, mas ela atua em nós todo o tempo. Vamos ver o que nos diz essa visão. Egoísmo, imagina, eu não sou uma pessoa egoísta, mas o que Maria leva?
O que Maria leva? Qual é a vantagem que eu tenho por fazer isso? Nós fazemos isso, gente, no dia a dia? Não, de jeito nenhum, né? Estou em perigo, tenho que me defender, né? Se eu estou do lado do capeta aqui, mais vale que eu me defenda, porque eu sei que Deus não vai me defender, não é verdade? Não é? Deus não vai me defender. Mas se eu estou do lado aqui, mais vale que eu me defenda, que o negócio vai ficar feio pro meu lado. Pisou no meu calo, eu respondo. Porque já que Deus não vai me defender, me defendo eu. Eu tenho que me virar sozinho. Esses dois lados são os lados da máscara. Dá para identificar isso aqui na nossa vida, gente? Não é fácil, às vezes, a gente olhar para isso aí da primeira vez, não. Não é? Esse lado é um lado fácil da gente ver, porque é aquele lado que vai secretamente, não é? Joga aquela palavra venenosa para destruir o nosso inimigo. Nós fazemos isso? Pisou no meu calo, eu respondo, né? E quem não fizer isso é fraco. E esse lado aqui a gente reconhece? Esse lado é bem mais difícil de reconhecer, né? Porque a gente está aqui pousando de bom e fala, cadê minha recompensa do céu? Eu sou tão bom, por que está me acontecendo isso? Porque a gente está atuando do lado da máscara. Não estamos atuando do lado verdadeiro. A gente está buscando uma recompensa. Se eu entregar isso, você me entrega aquilo. Se eu fizer isso, isso não é Cristo, gente. Cristo, o que ele fazia? Andava aí pelas ruas, quem pedia ajuda ele entregava, não era assim? Pediu para curar, ele ia lá e curava, falava, meu amigo, vai, não peques mais. Ele perguntava para a pessoa, você é um pecador, o que você fez para ver se você merece ser curado? Tem isso em alguma parábola dele? Não tem. Ele nunca perguntou o que a pessoa fez, por que tu está chegando nessa... Não. O cara ia lá, pedia, me cura, visão, ele ia lá, curava. E falava, não erres mais. Tua fé te curou, não erres mais. Então, esse lado aqui, onde a gente está fazendo a troca, também não vem de Deus, né? Ele vem dessa sensação nossa que se eu entregar uma coisa, o universo me devolve. Esses dois lados são os lados do ego, que reforçam a separação. Ou eu negocio com Deus, ou eu brigo contra Ele. A separação está mais forte. Pode passar. O que está por trás é o sistema de crenças. Se eu copiar Deus, passo por Ele. Esse é o sistema de crença. Se eu fingir de bueno, a coisa vai me dar vantagem. Olha o outro lado. O mundo Deus é mau e justo. Isso é um sistema de crença. Se eu não me virar sozinho, estou ferrado. Porque Deus aqui não vai atuar. O mundo é um lugar injusto e eu tenho que me virar. É difícil baixar essa guarda, né, gente? Quando nós começamos a atuar pelo Cristo, a nossa liberdade interior tem outro nível. Porque nós não temos que ficar nos preocupando com o que vai acontecer. Eu simplesmente atuo. Aquilo que está na minha frente, que está na minha possibilidade, eu faço. E me desapego do resultado. O Cristo ficou preocupado com aquele cara que ele curou da lepra, depois foi. O que aconteceu com o cego? O que ele ressuscitou? Não. Ele fez aquilo que estava no seu alcance e soltou. Esse é o atuar do Cristo. Eu entrego a minha vida, faço o que tiver no caminho e vou em paz. Se nós nos desapegamos do resultado, do que passa na nossa vida, nós temos jeito de ter medo de alguma forma? Me desapeguei, entreguei para Deus. O famoso entreguei para Deus. Entreguei para Deus. Seja o que Deus quiser. Seja feita a tua vontade. Tem jeito de eu sentir medo, gente? Jamais. O dia que a gente chegar nessa entrega de verdade, entendendo que Deus é perfeito e que tudo que passa na nossa vida é a expressão da mais perfeita capacidade, generosidade e compaixão do Cristo, absolutamente nada mais nos dará medo. Nada. Absolutamente nada. Porque eu e o Pai somos um. Eu simplesmente atuo e vivo em paz. Eu não tenho que ficar controlando o dia a dia. Porque isso flui. Isso flui. Isso é uma fantasia, gente?
É uma fantasia, porque isso aqui não é apresentação para a gente ficar vendo a apresentação, ficar satisfeito. Nós temos que botar o nosso interior para pensar. Isso aqui é uma fantasia, gente? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Todos os nossos atos, 100% deles, eles são motivados por uma intenção. Essa intenção vem do sistema de crença. Ela pode ser uma intenção construtiva ou destrutiva na nossa vida. Quando eu estou entregue e entrego todos os meus atos e o meu atuar à vontade de Deus, eu sou um instrumento de Deus. Passa através de mim essa energia e a vida parece que a gente pega aquela, sabe, aquela onda que você vai surfando, você começa a ter a sensação de que as coisas vão buscando o seu caminho. Quando a gente está no jogo da separação, a gente fica cada vez mais sentindo a vida como um lugar difícil, porque você tem que remar muito para segurar esse trono. Você tem que empurrar muito. É muita energia, não é? Então, em geral, o que acontece é que a gente tem uma mistura. Porque nem todas as nossas intenções são equivocadas. Normalmente nós temos intenções de compaixão, mas nós temos também a outra junto. E o que confunde a gente é que está tudo misturado. Não está uma coisa só. Às vezes, quando eu tenho um ato, por exemplo, com meu filho, eu tenho um genuíno amor incondicional de um apoio, mas eu tenho julgamento. Se eu não fizer isso, ele vai ser um perdedor, porque ele vai se dar na vida igual eu. Esse é o sistema de crença. Nós estamos projetando isso o tempo todo. Se a gente não sair disso, nós estamos passando para frente. Os elefantinhos vão ter o mesmo sistema, né? Vamos passando para frente. Então, vamos lá. Chega num ponto, porque a gente chega a ouvir isso aí como se fossem vozes, não é? Essas partes internas nossas, elas começam a ter um diálogo. Elas estão lá dentro fazendo uma batalha. Tem o lado do anjinho puxando para um lado, dizendo, vai lá e faz de Deus que vai dar certo. O outro, se eu não me defender aqui, estou ferrado. Puxa para um lado, puxa para o outro. Puxa para um lado, puxa para o outro. Na hora que a gente chegando aí nos 40, 50 anos, a coisa está ficando gravíssima para o nosso lado. Porque cada lado puxa, a gente começa a entrar no conflito. E como é que fica? Se um lado puxa para um lado, outro puxa para o outro, né? O que me dá? Eu não vou nem para um lado ou outro, paralisia. Puxa para um lado, puxa para o outro, puxa para um lado, puxa para o outro. Eu entro em paralisia, chega uma hora que fala para o mundo que eu quero descer. Não aguento mais. Esse negócio exaure a nossa força interna. Esse diálogo que puxa, né? Faz cara de bom que o negócio vai dar certo. Aí do lado diz assim, se eu não me defender, estou ferrado. Vai criando uma batalha interna. Vai levando a nossa energia vital. Leva a nossa saúde. A nossa saúde vai embora por causa disso. Nós estamos em briga dentro de nós. Guerra. Guerra dentro de nós. Para o mundo que eu quero descer. Vem a crise. Olha a crise aí. Eu nervoso? Olha a cara da crise. Não é assim, gente? Eu nervoso? Quando a gente chegou num tal ponto que a coisa não tem mais saída, Deus, que é pura misericórdia e generosidade, nos traz aquele fato para que a gente saia daquele estado mental que nós estamos presos. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Isso não é verdade para nós. Nós somos seres livres e imortais, com a capacidade de renovação. Nós podemos sair disso. Mas nós precisamos de um quebre, porque nós estamos viciados naquela forma de pensar, vem a quebra. Enfermidade física, emocional, mental, um fato externo e grave. O que é um fato externo grave, gente? Um problema de trabalho, um acidente, um problema com algum parente muito próximo. O fato externo grave, ou a doença, quebra. Ele bota um freio naquela forma de ser. Quantos de nós, quando apareceu o câncer, falou, pô, agora eu vou ter que pensar. Ou apareceu aquela doença que não te deixa trabalhar. Fala, por que está me acontecendo isso? Primeiro você vai pensar, Deus é injusto, eu fui tão bom, trabalhei a vida inteira, que miséria. Depois chega um ponto que a gente é inteligente, tem que começar a pensar, peraí, tem que ter alguma utilidade isso que está me acontecendo aqui. Não pode ser que eu estou sendo punido pelo universo malvado. Não pode ser. Tem que ter uma lógica nisso aqui. Se esse universo tem bondade, tem que ter alguma lógica. Não pode ser que caiu um raio, eu sou o azarado do dia,
pã, e estou sem trabalho há 6 anos. Não pode ser. Esse é o ponto da inflexão. Porque a gente pensa que a crise vem para destruir, mas ela vem para nos libertar. O universo misericordioso vem para nos libertar, para nos tirar daquele estado mental de paralisia. Estado mental de paralisia. Não vou nem para um lado nem para o outro, nem lá para o outro. Vem, pá. Quando a crise vem, normalmente cai tudo, não é? Cai tudo. Não dá para segurar. Todas as mentiras que a gente contou, todo o teatro que nós armamos, desaparece em minutos. Desaba tudo, vai tudo para o chão. E só fica em pé o que for verdadeiro. É a melhor forma da gente ver a verdade. Porque quando vem a crise, cai tudo por chão. A mentira vai toda por ralo. Por mais que a gente tente sustentar, e a gente tenta manter. Não dá. A crise derruba. Porque a dor é intensa demais, a gente não consegue segurar a mentira. Começa a cair tudo, você por primeira vez vai poder olhar e ver aonde estão as coisas verdadeiras na tua vida. Aonde está aquilo que verdadeiramente te sustenta. Aquilo que verdadeiramente você ama do profundo do teu coração. E não era uma fantasia. É um momento único de encontrar Deus na nossa vida. Se a gente tiver abertura para entender que a nossa essência é capaz de curar qualquer ferida, a gente fica imaginando que a gente precisa de algo externo para nos curar. Que algo externo tem que vir, botar a mão para a gente ser curado. Mas a nossa essência divina é perfeita. Ela tem paz. Amor incondicional. Resiliência. O que é resiliência? A gente é aguentar a pancada igual a palmeira, né? Vem o vendaval, ela baixa e levanta de volta. Não é destruída pela tempestade. O nosso espírito tem tudo isso. Tudo isso. Basta que a gente chegue nele. É claro que na hora que a pancada pesada vem, a gente precisa de uma ajuda. É difícil sair sem uma ajuda. Vamos buscar toda a ajuda que a gente precisar. Mas vamos nos concentrar aonde está a libertação. Porque essa crise nos traz a libertação. Libertação da nossa forma de ver o mundo viciada. Como um lugar triste, de gente ruim, onde eu tenho que me defender, porque se eu não me defender, eu estou morto. Essa visão não é a visão do Cristo. E nós agora estamos em plena transição planetária. A força para a mudança é maior ainda. Existem hordas e hordas de espíritos de luz, ajudando a cada um de nós a cruzar esta ponte. Cruzar a ponte. Qual é a ponte? A ponte de que o mundo é um lugar violento e perigoso para estado incondicional de paz. Onde cada um de nós atua desde a paz, atua desde a misericórdia, atua desde a compaixão. Todos nós, gente. Se a gente chegou nessa casa aqui hoje, nós viemos por algum motivo. Não foi a troco de nada que nós nos arrastamos até aqui hoje. Nós merecemos liberdade. Nós merecemos paz. Nós estamos buscando. Mas a gente precisa cruzar a ponte da porta estreita. Se eu continuar no jogo de pisou no meu calo, eu devolvo, esse jogo não é o jogo do Cristo. Esse é o jogo, agora todo mundo já sabe, do ego. É o jogo da separatividade. Separatividade. Quando eu atuo dizendo, peraí, tem alguma coisa errada no meu ponto de vista, deixa eu repensar, eu começo a ir para o lado disso aqui. Eu vou mudando o jogo. Quando nós vamos fazendo esse trabalho, vai emergindo em nós a consciência crística. Ela brota em nós. A gente abre um espacinho no meio de toda a nossa visão do escuro, está tudo errado, estou deprimido. Se abre um fio de luz. Quando eu começo a questionar o meu sistema de crença, eu abro um fio de luz. Esse fio de luz começa a alargar o canal. Cada mudança que eu vou fazendo vai alargando.
até chegar num ponto onde eu começo a sentir a comunicação em mim e não fora. No começo, a gente vê fora, eu faço oração para fora. Mas, a partir do momento que eu vou abrindo esse canal, o Cristo vai emergindo em mim. A consciência crítica vai emergindo em mim. E eu começo a me libertar de todas essas coisas que não me servem mais. Né? Se nós estamos sentindo angústia intensa, ansiedade intensa, depressão ou até a tendência à morte, nós estamos neste processo que nós contamos aqui, todos nós. É o processo de libertação. A libertação através de você se livrar daquilo que não te serve mais. Mas se você não olhar com muita verdade, em algum lugar você está mentindo para você mesmo. Aí está o único perigo na nossa vida. Aonde a gente mente para a gente mesmo, é o único lugar real de perigo na nossa vida. Porque ele nos traz essa sensação de eu tenho um lado que me puxa para um lado, outro lado que puxa para o outro. Estou mentindo para mim mesmo. Né? Pode passar. Se a gente persiste nesse caminho, a coisa vai ficar brava para o nosso lado. A coisa vai ficar brava pelo nosso lado. Porque quando a consciência emerge em nós, nós estamos prontos para nos libertar. Se a gente insiste na mentira, normalmente o caldo engrossa. Mas não tem problema. Porque vai chegar num ponto que a gente vai dizer, basta de tanta dor. Basta, eu não aguento mais. E aí, derruba toda a mentira, começa a jornada da verdade. Como é que nós vamos fazer isso? Meus queridos, não tem outra forma de fazer isso de maneira inteligente que não seja todos os dias a gente olhar o que está acontecendo dentro de nós. Separe 5 minutos que seja no final do dia e faça um repasso do que está acontecendo. Essa é a única forma verdadeira da gente ver onde transitam os nossos pensamentos. Por onde eu entro. O que está pegando. Não é? Eu tenho que me perguntar, penso em que frequentemente? Positivo ou negativo? Vocês concordam, gente, que a gente passa o dia inteiro pensando, às vezes é o mesmo pensamento que fica dando volta na nossa cabeça o dia inteiro? E a gente nem sequer se dá conta disso. Olha o elefante lá com a pata presa na corrente. O que eu penso frequentemente? Qual é o meu primeiro pensamento do dia? Isso é muito importante. Primeiro pensamento do dia. Porque quando a gente acorda, ainda a gente está vindo do plano, né, onde a gente estava mais solto e está entrando no plano físico. Então a gente tem claridade. Vem o que normalmente, quando a gente não está bem? Medo. Eu já acordo com medo. Elefante com a pata presa na corrente. Vamos ver o que é que nos causa isso, para a gente entender onde está nosso sistema de crença. Como terminei o dia? Quando menti. Esse é duro. Quando menti. Nós fizemos no nosso curso da segunda-feira, né, eu e o Ney, fizemos uma experiência com a nossa turma, não foi, Ney? Nós propusemos para a turma, e alguns estão aqui hoje, passar 1 mês sem mentir. 1 mês. 1 mês sem mentir. Cara, se a gente enfrentar 1 mês sem mentir, nós vamos aprender muito sobre nós mesmos. Muito. Sem nenhuma mentira. Né? E ninguém vai estar anotando, só você com você mesmo ali. Na hora que a gente se obriga a passar um dia inteiro sem mentira, você vai começar a encontrar formas de falar aquilo que você sente de verdade, que não sejam destrutivas. Porque nós não estamos propondo que a gente vai abrir a boca e falar, olha, eu te odeio. A verdade descobri. Depois de 15 anos, estamos aqui juntos, mas eu te odeio. Né? Porque a gente tem todos os aspectos dentro de nós, mas nós, buscando a origem dos nossos sentimentos, nós podemos aprender a expressar isso de uma forma não destrutiva. No começo, pode ser que a coisa seja um pouco mais complicada, mas não tem problema, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Então, no começo, às vezes, quando a gente começa a derrubar as máscaras, as pessoas da nossa família perguntam, que raio está acontecendo com esse aí? Está ficando louco. Pirou. Né? Pirou. Mas não é ruim. Nós estamos aprendendo. Nós somos um elefante lá na cristaleira. A gente derruba e quebra uns vasos até a gente aprender
como manifestar o nosso sentimento de uma forma não destrutiva, né? Aquele sentimento que gera ódio, ou tristeza, ou revolta, não vou mascarar ele. Vamos olhar para ele aqui e ver como é que nós vamos trabalhar ele. Para a gente começar a se libertar, né? E aí, em cima disso, se a gente fizer isso, gente, uns 10 dias, nós vamos ver claramente onde nós estamos. Claro, é impossível, se você preencher isso aqui, você não vê onde você está. E aí você pode escolher, se você segue na mesma, somos livres, podemos seguir onde a gente quiser, né? Ou se você está afim de mudar alguma coisa. Se você estiver afim de mudar alguma coisa, nós vamos passar por esse caminho aqui. Primeiro, 5 minutos por vez. Porque quando a gente se dá conta do que a gente tem lá dentro, primeiro a gente tem que se perdoar muito. Porque às vezes a gente não se dá conta que a gente tem tanto ódio, tanta mágoa, tanta fúria, né? Fúria. A gente não se dá conta. A gente reprime tudo, fica tudo lá empacotado. Tensão, não consigo respirar, claro, está tudo empacotado, preso lá dentro. Na hora que a gente abre, a coisa, né? Você fala, opa, está saindo aqui a fúria. 5 minutos por vez. 5 minutos por vez. Todo mundo pode viver 5 minutos por vez. Até a gente se equilibrar. Nós precisamos andar um passo por vez. Podemos precisar de um apoio externo. Faz parte do jogo. Se a gente estiver falando sério, a gente vai sentir a nossa própria dor. Nós vamos, pela primeira vez, olhar e ver, cara, eu tinha essa dor aqui que eu não estava vendo. Né? Essa necessidade de ser protegido porque eu me sentia frágil. Olho para ela. Sem fantasia. Sem fantasia? 5 minutos por vez. Parei de mentir, caiu a máscara. É a hora da corte. Cortei com o passado, caiu a máscara. Primeiro passo, estabilização. Eu preciso me estabilizar, não dá para vencer tudo de uma vez, um passo por vez. Tá certo? Vou ter esse contato e me acalmo. Me escuto, deixo a dor falar. Deixo ela me contar por que ela está aí. Ela tem um propósito evolutivo, não um propósito destrutivo. Deixa ela me contar por que ela está lá. Todos nós podemos fazer isso, gente. Se a gente estiver imobilizado numa cama, nós podemos fazer igual. Porque isso está dentro de nós, não está fora. Qualquer condição nossa, enquanto a gente está vivo, dá para fazer isso. E até depois, não importa. Escuta os pensamentos repetitivos. Porque esses pensamentos repetitivos são aquilo que está te jogando para o conflito. Você vai perder, vai se ferrar. Você vai passar a velhice sozinho, porque isso vai dar errado, você vai ficar sem dinheiro, vai cair a cara. Pensamento repetitivo. Ele está lá dentro da nossa cabeça. Autopercepção. De onde saiu isso? Nós precisamos trabalhar a verdade. Se a gente não for fundo na questão, não dá para limpar a casa. A casa está cheia de lixo radioativo, tá certo? Um passo por vez a gente vai tirando. Autopercepção. Eu tenho certeza que eu vou me ferrar na vida, porque meus pais fizeram a mesma coisa e se ferraram igual. Difícil. Se a gente não encarar as perguntas difíceis, a gente não vai sair de onde a gente está, gente. Temos que encarar as perguntas difíceis, né? Qual a minha real motivação? Se eu não fizer troca com Deus, estou ferrado, porque Deus só entrega quem entrega para Ele. A automotivação. A gente precisa ver onde está a nossa troca, onde estão os nossos equívocos. De onde vem isso? Aí a gente pode optar, quando a gente entender que aquilo está dentro de nós, por mudar. Ah, mas eu não posso mudar. É uma pinóia que você não pode mudar. Você é um espírito imortal com os mesmos atributos de Deus. Mudar é um dos seus atributos. Você não criou o problema? Você vai criar a solução. Você pode. Se você quer, é outra discussão. Poder você pode. Espírito mortal, você tem a perfeição dentro de você. Você muda o que você quer. Ah, mas eu nasci assim. Não. Tu tá assim porque tu quer. Tem o direito. Continua perturbando todo mundo à tua volta, não tem problema. Você tem o direito. Mas se você quiser sair, tu vai ter que mudar. Quem quer mudar de verdade, implora a Deus ajuda para mudar. Implora. Porque a mudança é dentro. É derrubar dentro aquela crença mentirosa de que você vai falhar na vida porque você é misericordioso. Isso é mentira. Porque você tem compaixão, você não pode ajudar, porque se você começar a ajudar os outros, você não vai cuidar de você. Isso é mentira. É mentira. Você pode viver uma vida livre, rica e criativa, mas tem que corromper com a corrente. Tem que derrubar a crença. Porque senão a gente começa a ajudar
e começam a aparecer problemas na nossa vida, porque a nossa crença é que se eu ajudar, eu vou me ferrar na vida. Todas as pessoas boas terminam pregadas numa cruz. Isso é uma crença fortíssima dentro de nós. A gente não se move para ajudar outras pessoas porque nós temos medo de fazer isso e ser punido pela vida. Porque o pessoal bom, cara, está tudo aí de sandália franciscana, andando com uma roupa só no corpo. Isso não é verdade. Isso é uma crença. Nós podemos mudar a crença, mas nós temos que fazer um esforço, sim, invocando Deus em nós. Porque o aspecto divino dentro de nós é capaz de mudar a nossa percepção. Nós somos um elefante poderoso, gente. Nós não estamos presos. Nós temos força, inteligência, capacidade. Mas nós temos que mover, né? E aí, gente, nós vamos fazer isso 1, 2, 3, várias vezes. As primeiras são mais difíceis, porque para começar não é fácil. Depois que a gente pegou o jeito de falar, agora entendi como é que funciona. Eu identifico onde está o sistema de crença e trabalho com o meu aspecto divino interno para mudá-lo. Meus queridos, se vocês não provarem isso na vida de vocês, isso aqui é só uma teoria. Eu convido cada um que está aqui hoje a olhar para dentro de si aquilo que quer mudar, com muita verdade, aproveitar a energia da casa. O tempo que você está aqui vai passar por uma sessão de cura e se abra para a mudança. Pede ajuda para a tua fortaleza, pede ajuda a Deus, ora para qualquer santo que você acreditar, qualquer um serve, não faz a menor diferença. Qualquer um. Ora com vontade com o teu coração. Pede a compaixão divina na tua vida para que você possa mudar aquilo que não te serve mais, que você identificou e falou, eu estou vendo esse aqui, esse orgulho aqui está destruindo a minha vida, porque eu só me sinto seguro se eu estou montado em cima do orgulho. Me ajuda a vencer isso. Se a gente não tentar, estamos um elefante lá com a correia, né? Pode passar. Até que um dia emergirá em nós a paz. Se a gente faz esse caminho de verdade, uma e outra, a gente vai tirando as pedras do caminho, aquele canal de comunicação com Cristo vai se ampliando. Um dia nós vamos levantar e nós não vamos sentir medo mais. Isso é possível para todos nós. Todos nós. Porque você confia absolutamente no universo. Você sabe que o universo é um lugar generoso e cheio de compaixão, onde as pessoas boas recebem ajuda todo o tempo. Todo o tempo. Tudo que aquilo que nós necessitamos vem até nós. Quando nós temos o canal interno aberto, é uma coisa tão maravilhosa as coisas que acontecem na nossa vida, que aquilo que nós necessitamos, nós não precisamos nem pedir, simplesmente vem para nós. Isso é possível para todos nós. Todos nós podemos construir esse lugar. Basta que a gente limpe o lixo radioativo que está lá dentro. A gente tire a mentira da nossa vida e abra o canal de comunicação com Cristo na nossa vida. Quando nós começamos a sentir paz, é um sinal claro que grande parte desse lixo já saiu. E nós estamos começando a navegar pela área da luz. Nós saímos do escuro e fomos para a claridade. Nós saímos do sofrimento e fomos para a alegria. Alegria de viver. Viver vendo toda a maravilha que existe perto de nós, toda a riqueza, toda a abundância, não mais a escassez. Isso é possível para todos nós. É só a gente fazer o nosso trabalho de casa. Que pai trataria um filho com sofrimento? Nenhum de nós quer sofrer, e jamais o pai gostaria que nós sofrêssemos. Somos nós que estamos colocando a barreira de comunicação de Deus na nossa vida. E a gente pode tirar. A gente não sabia disso antes, agora a gente já sabe. A gente pode tirar. Isso é possível para todos nós, né? Até que o elefante, cara, ficará livre. Livre. Você pode. Todos nós que estamos aqui podemos. Todos. E se a gente chegou a essa casa bendita, e nós temos conhecimentos da doutrina espírita que nos sustentam a entender que a gente teve vidas anteriores,
Nós, mais do que as outras pessoas, podemos. Porque nós temos um esclarecimento que, eventualmente, as pessoas que não chegaram ainda na compreensão da reencarnação, ainda não têm. Todo mundo está no caminho. A paz é possível para todo mundo. Né? A paz é possível para todo mundo. Mas a gente ainda está no caminho onde a compreensão é um pouco mais limitada, é um pouco mais difícil. Nós fomos agraciados com essa compreensão. Nosso espírito já compreende isso. Ele já entende de que o caminho aqui é uma jornada de muitas vidas. E que essa jornada de muitas vidas a gente vai melhorando um pouco a cada vez. Mas essa vida aqui, gente, pode ser o divisor de águas, a partir do qual eu consigo passar a viver em paz. Em paz. Isso não significa não ter problema. Porque não é o que acontece com a gente que é o problema. É como nós reagimos ao que nos acontece que é o problema. A verdadeira libertação está na forma como nós reagimos ao que nos acontece. E não o fato externo. Nós vamos fazer agora uma visualização para terminar. Todo mundo de olhinho fechado. Vamos lá. Vamos libertar esse elefante aí, gente. Nós vamos imaginar o nosso pé preso na corrente. Todo mundo de olho fechado. Estou vendo um de olho aberto aí. Nós vamos fechar e nos concentrar, sentir a nossa pata forte e poderosa presa numa mísera corrente. Essa sensação que nós queremos nos libertar. Esse desespero que, de alguma forma, está dentro de nós. E agora nós vamos sentir a força do elefante. A força do elefante, o Cristo em nós. O poder de libertação que todos nós teremos. Nós vamos começar a mover essa pata com força. Vamos balançando o tronco que está prendendo ela. Vamos movendo a pata, de olho fechado. Vamos movendo a pata. Vamos sentir a força dentro de nós. Vamos sentir o nosso tamanho. Nós somos grandes. Temos músculos, temos massa, temos peso. Vamos puxando a pata e vamos romper essa corrente. Rompeu. Sente a liberdade. Começa a caminhar. Começa a sentir o caminho. E começa a desfrutar a vida. Pode aumentar ali a tela. É isso aí, gente. Elefante livre. Obrigada. Espetacular. É bom demais. Não falei para vocês? A gente quer mudar o outro, a gente não assume a nossa parcela de culpa, a nossa parcela de erro, a nossa parcela de acertos. Nada, a gente olha para o outro e não estamos preocupados com o despertar de consciência. E esse é o caminho da paz, do amor, é o caminho que liberta. O único medo que a gente tem que ter, o único medo que temos que ter é o medo de ter medo. Porque o resto paralisa. O medo de ter medo tem que ser o foco. E para não ter medo, nós temos dois caminhos a seguir. Um é fazer, é o me doar. Eu vou me doar, acaba o medo. E o outro é o caminho da dor, é o me doer. Você vai ter dor. Tá? Se você pretende que isto te doa, assuma o seu papel, continue o controle remoto na mão, veja a vida passar. Hoje à tarde tem Luciano Huck, tem a esposa dele, tem o Raul Gil, aquele imbecil cantando na TV. Você pode ficar com o controle remoto na mão.
A opção é tua. E você pode sair e se doar. O doar acaba com medo. Você não tem mais tempo de ficar olhando para o próprio umbigo e acabou, está tudo resolvido. Você que está com depressão, que veio a casa hoje com síndrome do pânico, você não vai sair daqui curado de jeito nenhum. Se você acha que perdeu o seu tempo, vai embora antes do atendimento. Você vai perder mais tempo e não vai sair curado. Se você não entendeu a proposta da Obreiros, não adianta vir toda semana, perder seu tempo e o nosso tempo. O propósito da casa é transformação. É respeito à dor do outro, porém não dividi-la, mas compartilhar. Ninguém vai ficar com a dor de ninguém aqui. E ninguém tem dó nem pena de ninguém. Somos espíritos livres com livre-arbítrio. Cada um faz o que quer. Se quer continuar preso como elefantinho, o problema é seu, não nosso, não é? Não é verdade? Se você veio a casa hoje com um câncerzinho básico, daqueles que qualquer químio resolve, você vai morrer com ele se não mudar. Você pode fazer quimioterapia o resto da vida, mas vai ter uma vida curta. Se você não melhorar, não se transformar, não entender que você é co-criador e que você é a única pessoa que pode te libertar, que você é a única pessoa que vai te aguentar o resto da vida, e para isso não vale a pena continuar no baile de carnaval de máscaras, no qual a gente continua achando que deve persistir durante a vida toda, é buscar a essência do verdadeiro eu. Quem é você? Para chegar nesse caminho, primeira coisa, se perdoe. Não se conheça do jeito que está, porque nós somos monstros. Primeiro se perdoa. Aqui todos nós somos falsos, hipócritas, mentirosos, todos nós. Não tem santo aqui dentro. Todos nós estamos aqui para aprender. Então temos que aprender de algum jeito. De algum jeito. Então vamos tirar a máscara, vamos fazer a nossa parte, vamos nos perdoar. Aí a gente vai se conhecer, sem a máscara. Aí você vai se autoeducar, porque não adianta, sem uma autoeducação, continuar nesse processo. E, por fim, a autotransformação. É um caminho longo? Não necessariamente. Não necessariamente. Cada um tem o seu tempo, como é dito na doutrina. Toda casa espírita fala, cada um tem seu tempo. É verdade, cada um tem seu tempo. Só que o tempo é relativo, e nós não temos mais tempo a perder. Nenhum de nós. E nós vamos estar caminhando de acordo com aquilo que a gente emana de energia e aquilo que a gente, ao redor da gente, cria de psicosfera no caminho longo da porta estreita. Imagina a vida, o planeta, o mundo, o que você achar que deve imaginar, como uma grande colcha de retalhos. Os retalhos são construídos aos poucos. São as pequenas redes nas quais nós estamos inseridos e unidos. Pessoas com mais energia, com muito mais bondade, pessoas com menos. E nós vamos formando essa grande rede cósmica, universal, onde todos nós estamos juntos. Todos nós. Portanto, a gente tem que um acordar o outro. A responsabilidade é de cada um cutucar sim o outro para evoluir. Mas dê o exemplo. Dê o exemplo. Não venha com discurso que ninguém mais tem saco, nem tempo para ficar ouvindo o discurso. Dê o exemplo. Caminhe. Arraste as pessoas para o bem. Mas caminhe. Não fique mandando, vão indo que daqui a pouco eu vou. Não é? É como educar filho. Não pode mentir. Toca o telefone, fala que o papai não está. Pô, é um grande baile que a gente está inserido. É o baile de máscara. Esse Temer é um bandido. Você acabou de fazer seu imposto de renda e sonegou até onde deu. Você é bandido igual. Quem rouba o pão ou rouba a padaria, a diferença é valor, mas é roubo. Aonde a gente quer chegar? De que forma a gente quer agir? Quer continuar na dor? O problema é teu, não é nosso. Não é nosso. Dor, todo mundo tem. Todo mundo tem dor. Sofrer pela dor, aí é opção. Já diria Carlos Drummond de Andrade. A opção de sofrer pela dor é de cada um. Tá? Você pode ter toda e qualquer doença, problema, mas dá para fazer.
dá para sorrir, dá para trabalhar, dá para acordar cedo, dá para ajudar a empurrar o planeta para frente. Tá? É difícil, igual o elefante. É estaca, uma estaquinha de nada, que você acabou, soltou. Agora, o que você vai fazer depois de solto? Tem gente que prefere ficar preso como elefantinho a vida toda, porque é muito cômodo. É muito cômodo. É muito fácil ficar preso. Você culpa a estaca e quem prendeu, e você não precisa fazer nada. São as relações, muitas vezes, da gente. Quanta gente endeusa a família, vive para a família com ódio a vida toda da família. Quanta gente passa os domingos na casa de pessoas da família, comendo a mesma coisa, odiando estar lá, porque não se solta da maldita estaca. Sabe? É assim, aí, eu estou com câncer. Você criou o teu câncer. Com mágoa, com ódio, com raiva, levando a vida que não gostaria de levar. O que nós estamos construindo para a gente? Este é o grande questionamento. Nós somos felizes da forma como estamos vivendo? Será que vale a pena continuar vivendo desse jeito? Será que vale a pena conviver com as pessoas com as quais passamos muitas vezes a vida toda sendo bloqueados e bloqueando a eles de uma evolução espiritual? Quanta gente acaba com as relações, acabando com a pessoa. Não deixa ninguém subir, ninguém crescer, ninguém se elevar. Mas também é desculpa. Todos nós podemos fazer. A irmã Dulce, a mentora daqui, se diz sempre para a gente, sempre dá para fazer mais e melhor. Não faz quem não quer. Tá? Não faz quem não quer. Sempre dá para fazer mais e melhor. Mas eu estou com 70 anos, com 80 anos. Esse problema é teu, o espírito é imortal. O espírito tem o resto da vida para caminhar, para ascender. Ascender com SC e ascender com C só. Tanto subir como se ascender de aceso. Esta é a questão que a gente tem que estar atento. E o que nós estamos fazendo? Ticando a agenda da vida. Vai ticando. Mês que vem vai ticando. Mas vai ticando. Viver que é bom nada. Qual é a vida boa? Qual é a diferença da vida boa e da boa vida? A vida que você leva aqui, a vida que você vai levar para lá? Claro que não, qualquer um sabe disso. E você continua colecionando imóveis, colecionando penduricalhos para pôr na tua cruz? Carrega ela, o problema é teu. A cruz é leve. É leve. Todos nós aqui temos a cruz para carregar, exatamente do tamanho, da medida e do peso necessária para a nossa evolução. Mas o que a gente faz? Pega a porcaria da cruz, bota um monte de preguinho e vai pondo penduricalho. Aí bota casa de campo. Nem gosta, mas tem. Casa na praia, um penduricalho. Trocar de carro, vai se endividar para quê? Mais um penduricalho. E eu vou não sei o quê, penduricalho na cruz. Tem que ajudar meu genro, penduricalho. Minha filha, penduricalho. Chega uma hora que você não aguenta a tua cruz. Sabe o que acontece com as tuas células? Elas passam a se comportar de uma forma muito patológica de acordo com aquilo que se oferece a ela. Esse monte de penduricalho fatalmente vai te levar a um câncerzinho básico. Fatalmente, porque as tuas células não estão adequadas e preparadas para aquela cruz cheia de penduricalhos. Você que botou, não foi Deus. Então não cobre. Outra coisa, eu tenho um amigo que é ateu. Graças a Deus, eles estão mais evoluídos do que a gente. Tá? Dá para você ser ateu e ser cristão. Óbvio que dá. Óbvio que dá. Ninguém está preocupado se acredita ou não acredita em Deus. Mas acha o Cristo interior de cada um. Construa um planeta, uma vida melhor para você. Não seja burro. O problema não é questão de bondade, é de inteligência. Construa uma vida melhor para você. Quer ser egoísta? Seja, mas seja inteligente. Pelo menos inteligente. Ele é tão bom, que bom. Ele não é burro. Ele não é burro. Quem é burro não faz o bem ao próximo. Não é quem é bom que faz.
O ignorante, não. Quem é burro não faz, é ignorante, não sabe fazer o bem. A nossa felicidade está no outro, não está na gente. Qualquer um daqui sabe. E nós todos vamos ser cobrados. Porque a hora que você chegar lá, na parte espiritual, o dia do juízo final, chame como quiser, dependendo da religião, nós temos aqui judeus, muçulmanos, católicos, evangélicos, graças a Deus, cada um chama como quiser, mas quem vai te encontrar lá, fora muitos antepassados, a tua consciência. E quem vai cobrar não é Deus, não, nem o diabo, mas a tua consciência. E aí eu quero ver o que você vai dizer para você. O que você vai falar? Eu gostava tanto de ficar vendo televisão, não perdia uma novela. Eu botava no Netflix, não perdia uma série. Assim, não perdia, eu amava aquilo. Grande droga que você construiu para você. O que você vai fazer depois? A fila para reencarnar é longa, longa, longa. Lembre-se de, além da fila estar longa, os casais hoje não querem filhos. Portanto, para voltar, gente, ó. Não convenci? E Deus vai ser tão bom que você vem para casar com a tua sogra. Tão bom que Deus vai ser. Perdeu o tempo, né, doutor Ney? Está perdendo o tempo agora. Você vem, ou vem para casar com a desgraçada, ou você vem gêmeo dela, na mesma barriga. Tá vendo? Vai se vingar de você. Então, gente, depois do que a Claudinha mostrou hoje, ou a gente se aguenta, se suporta, se perdoe, vamos que vamos, ou estamos mortos. Estamos mortos. Não tem opção. Não tem opção. Ou a gente muda, ou a vida muda a gente. E como é que a vida muda? Como é que ela nos desperta? Como é que ela nos acorda? Pelo despertador. Despertador. E há de tocar na sua orelha até você levantar. Se Deus quiser. Não é? Quem vê a casa pela primeira vez, coitado. Já começou mal, ouviu esse monte de coisa. Não venha terceirizar a sua cura. Nós vamos te dar uma ajudinha, com certeza. Quando você passar na cirurgia espiritual, melhora pra caramba. Mas se você sair daqui exatamente igual, danou-se. Se Deus quiser, vai piorar, porque não aprendeu nada. Tá? Nós vamos agora começar a vender banner para as pessoas pendurar nas costas aqui. Não é? Vamos pôr um banner. Estamos em reforma para melhor atendê-lo. Não é? Pelo menos todo mundo se reformando em coisa melhor. Não é verdade? Não é ou não? Olha, eu quero ver ó, quem vai levantar igual elefante aí. Agora está todo mundo sentado, viu, Claudinha? A hora que levantar, ninguém consegue. Está tudo preso no chão. Mas nós não somos melhor do que vocês, nós também somos elefantes. Só que tem uma diferença. A gente se esforça, pelo menos, para tentar se soltar. Já estamos nesse ponto, né, Claudinha? Já estamos nesse ponto. Agora, vamos aproveitar o dia de hoje como um dia de transformação. Está frio mesmo, você não vai fazer nada. Fim de feriado prolongado, né? Sabadão desse. Para pensar. O ser humano sai de férias, ele compra passagem para o diabo. Ele vai para Paris, vai para não sei aonde. Pô, viaja para dentro do seu umas férias. Tira umas fériasinhas e viaja para o seu interior para você encontrar você lá dentro do você. Sem o ego, sem cobranças externas e sem cobrar e culpar os outros. Viaje para dentro do você, uma boa viagem e que Deus te acompanhe, porque você vai sozinho. Não é? Vamos então elevar o pensamento até Jesus. Agradecer a Ele por mais um dia aqui reunidos em seu nome, em nossa santa casa de amor e misericórdia. Queremos agradecer a Moisés da Torá, Moisés das tábuas sagradas da lei, dos 10 mandamentos. Vamos agradecer a todos os filósofos da antiguidade.
Sócrates, Platão, Aristóteles, o grande Hipócrates, pai da medicina. Vamos agradecer a Siddhartha Gautama, Buda, em especial ao Buda da compaixão e ao Buda da medicina. Vamos agradecer ao querido Maomé, profeta Mohammed, pelas 114 suratas do livro do amor do Islã, o Alcorão Sagrado. Vamos agradecer à Santa Igreja Católica. Ela, sim, permitiu chegar até os dias de hoje os ensinamentos de Mestre Jesus. E assim vamos lembrar de agradecer a São Francisco de Assis, Santo Agostinho, a Dom Bosco, o primeiro a trabalhar a interreligiosidade, ao nosso querido São João Paulo II, ao atual Papa, Papa Francisco. Vamos agradecer às divas do amor ao próximo, a grande Madre Teresa de Calcutá e a nossa mentora querida, a razão desta casa existir, Evangelho Vivo da Bahia, a nossa irmãzinha, Irmã Dulce. Vamos agradecer por esta doutrina que tanto nos conforta, que tanto nos ensina, ao professor Ribeiro, também conhecido como grande Allan Kardec. Mas queremos agradecer ao grande médium de Jesus, ao Chico lá de Pedro Leopoldo, de Uberaba, Chico das Minas Gerais, o nosso querido Chico das Mães Enlutadas. Poucos entenderam a doutrina como ele entendeu, a doutrina de Jesus. E por fim agradecemos ao médico dos médicos, ao grande médico de almas, Lucas o Lucano, que de acordo com alguns autores, reencarnou aqui, no Ceará, Brasil, pátria do Evangelho, como Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E a ele e a sua equipe que nós confiamos os trabalhos de cura, os trabalhos da autocura desta manhã abençoada. E assim vamos recebendo da espiritualidade esta cascata de luz que cobre a nossa casa. Muita luz que vem das colônias espirituais até nós, de todas as cores, de todas as frequências. Luz que, penetrando pelo chakra coronário, no alto de nossas cabeças, limpa a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos. Luz que reequilibra o chakra frontal, que faz uma asepsia no laríngeo, que nos torna mais humanos e humildes no cardíaco, que regula e equilibra o gástrico esplênico, que completa de energia o básico eugenésico e que acende, resplandecendo todos os pequenos chakras de nosso corpo espiritual, agora sim acesos. Estamos, como o mestre disse, nós somos luzes. E assim vamos sentindo toda essa energia caminhando por artérias, veias e linfáticos, desobstruindo os vasos, eliminando trombos e êmbolos, chegando a todas as células do corpo físico, um exército de cura trabalhando e trabalhando cada vez mais, para que nós possamos, de uma vez por todas, assumirmos o nosso compromisso com o Mestre. Vamos sentindo receptores de membrana celular apostos, organelas citoplasmáticas trabalhando, mitocôndrias produzindo energia, produzindo ectoplasma, armazenando esta energia. Vamos sentindo o núcleo celular se dividindo de uma forma fisiológica, normal, rítmica, incessante. É a cura dos tumores, dos cistos, dos nódulos, do câncer, das metástases, pois nós podemos fazer tudo o que o Mestre fez e muito mais. Basta que tenhamos a intenção, basta que mudemos as nossas atitudes, basta que não pequemos mais.
o mestre disse: vá que a tua fé te curou. E agora, ainda olhando nos olhos do mestre, sentindo a irradiação de todo o seu amor, vamos juntos agradecer a ele, através da oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. graças a Deus, que nosso mestre nos ilumine, nos oriente e nos abençoe em mais um dia de trabalho. Graças a Deus, vamos trabalhar.